A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você ainda precisa comprar seus materiais de ano letivo, é melhor não ouvir esse podcast. Olá! Sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira e pede um sundae e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 4º capítulo de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, o Caldeirão Furado. Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo já publicadas. Então, se você ainda não sabe o que aconteceu com Florian Fortescue depois da guerra, vai ler a série e depois volta aqui. Eu sou Carol Lima e hoje eu tô num ambiente meio diferente, eu tô no Caldeirão Furado e eu gosto de ficar olhando a vida dos outros hóspedes aqui. E eu tô com Larissa Andrioli, que não precisa mais fazer o dever de casa embaixo das cobertas. Gente, eu tô emocionada que agora eu posso guardar as minhas cobertas para outras coisas. Opa, tutupom. Oi. E do meu outro lado da mesa, que vocês já escutaram, está Junior Code, que tá namorando um vassourão, é verdade, amigo? Ai, Carol, é verdade. Eu estou apaixonado. Ele é tão lindo, ele é tão grande, ele é tão veloz. Nossa, o amor está no ar. E hoje a gente vai falar sobre materiais, varinhas e bichinhos novos. Para entrar em contato com a gente, você pode procurar por A Casa Elefante no Twitter, Facebook e Instagram, ou mandar um e-mail para acasaelefante@animagos.com.br. A gente também tem um grupo no Telegram, onde o pessoal conversa e deixa feedback sobre os nossos episódios. Para entrar é só acessar o endereço t.me/ogrupoelefante. E vamos ao nosso duelo de resumos, né? Que é esse momento lindo onde os dois participantes vão duelar pelo direito de iniciar a nossa discussão com a frase de sua escolha. Vai ganhar quem conseguir fazer o resumo completo do capítulo em menos de 30 segundos. A gente vai jogar um dado para decidir quem tem o direito de escolher quem vai fazer o resumo primeiro, né? Então, quem quer par, quem quer ímpar. Pode escolher lá. Eu quero ímpar. Quem ganhou foi Larissa. Você quer começar ou você quer dar a vez pro coleguinha? Eu vou dar a vez pro coleguinha. Mãe, Começar obrigado. início de temporada, né? Minha primeira participação, né? Isso é um pouquinho de educação. É bom, né? É bom a gente ser solidária, né? Com as outras pessoas. Eu acho interessante. Depois a gente cai matando. Eu te pago um sundae daqui a pouco, amada. Ah, então tá. Então, Code, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Caldeirão Furado em 3, 2, 1. Bom, o Harry tá aproveitando a paz dele, o sossego sem os Dursley lá no Caldeirão Furado. Ele vai ficar passeando pelo beco diagonal, namorando as compras, querendo gastar tudo que ele puder gastar. Só que acaba não gastando nada porque ele ainda tem muitos anos de educação. Compra só o material dele, encontra com os Weasley e com a Hermione. E aí eles descobrem que por algum acaso os Weasley estão hospedados no Caldeirão Furado. Eles vão na loja de pets. O Perebas foge do bicheiro. E acabou! Ai. Eu comecei o meu resumo achando que não acontecia nada. E quando eu me toquei no que acontecia, eu já tava tarde demais. Acontece. Então, Larissa, você agora vai pegar todos os erros de Júnior e vai tentar não aplicá-los. Tá, essa é a parte difícil. Então, Larissa Andrioli, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos, o Caldeirão Furado, em 3, 2, 1. O Harry fica lá no beco diagonal, passeando, conhecendo as coisas e tal, comprando coisinhas, compra o material todo dele, descobre coisas, ele vê o cachorro que ele viu na rua lá pela primeira vez, ele vê alguma coisa parecida num negócio de adivinhação e tal. Ele encontra o Ron e a Hermione, eles descobrem que o Perebas está doente, a Hermione adota um gatinho, Luísa Mel, maravilhosa. O Perebas percebe que rola uma treta ali entre o Perebas e o gatinho da Hermione. E aí o Harry descobre... E acabou! Será que a gente um dia vai saber o que é que Harry descobre? Não sei. Eu acho que não. Qualquer coisa me manda uma DM, gente, que eu conto. Mas, né, eu vou vetar aqui o resto do seu resumo, tá? Vamos ver, né? Vocês chegaram mais ou menos na mesma altura do episódio, só que Larissa foi mais longe, porque ela chegou a sair da loja, né? Hermione já adotou o gatinho. Então eu vou, a muito contragosto, dar esses 50 pontos para a Sonserina. Sonserina, Amigo, mas você ia acabar dando os pontos pra Sonserina de qualquer jeito. Aí. É verdade, né? Ou pra Grifinória, né? Corvinal. É bem a cara da Grifinória mesmo, né? Tem 2 competidores da Sonserina e quem ganha leva pontos para a Grifinória. Ah, me respeita, tá? Não sei. Eu sou justíssima. Tão justa que quando o resumo não presta, eu não deixo ninguém ganhar. A própria McGonagall.
Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me/animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é picpay.me/animagos. Harry desfruta de sua nova liberdade, compra seus materiais escolares e se encontra com Hermione e Rony, né? Hermione, ela compra um gato chamado Bichento, que Rony não gosta, já que o felino parece não ir bem com a cara de Perebas. De volta ao Caldeirão Furado, Harry escuta o Sr. e a Sra. Weasley falando sobre Sirius Black e sua aparente obsessão pelo menino. Mas então, Larissa, qual foi a frase que você escolheu para iniciar a nossa bela discussão? Então, pegando um gancho aí da última parte do resumo, né? Que fala do Sirius, eu queria comentar o fato de que quando a gente já leu a saga toda e a gente volta para o terceiro livro, soa meio estranha a forma como os Weasley se referem ao Sirius, porque aqui eles falam como se ele fosse uma pessoa completamente desconhecida, né? Um maluco que tá preso e tal. Mas agora que a gente tendo lido a saga já inteira, a gente sabe que eles se conheceram, né? Isso é uma coisa que inicialmente numa releitura pode soar como um furo, né? Como um pequeno deslize da Joana na hora de amarrar as personagens, assim. Mas acho que também faz um certo sentido em algum momento, né? Por eles não serem... Talvez eles não fossem tão próximos, assim. Ou talvez eles acharem que eles não conheciam ele de fato. Né? Já que ele era essa pessoa que mostrou ser totalmente diferente do que eles esperavam. Pode ser. Sim, a primeira coisa que passa na minha cabeça é que eles não eram contemporâneos em Hogwarts, né? E isso que Cody falou faz muito sentido na minha cabeça, que é aquela pessoa que se tornou um estranho, né? Sim. Mas eu passei pano um pouco assim, eu confesso que eu estou passando um pouco de pano. Eu também concordo com a Lari que pode haver uma certa... Há quem argumente que há uma espécie de furo aí em eles tratarem realmente ele sem nenhum tipo de familiaridade. Nossa, sim, tem uma certa frieza, né? Sim, eu acho que pode soar como um furo, mas acho que não necessariamente é um, né? Porque o que eu acho curioso, na verdade, é que eles podiam não ser contemporâneos em Hogwarts, mas eles estavam juntos na Ordem, na Primeira Guerra, né? Então, eu imagino que é ali que eles teriam se aproximado de alguma forma. Mas também nada, a gente não tem nenhuma evidência de que eles de fato foram próximos, né? Eles só se conheciam. Vai ver, era um negócio de bom dia, boa noite e eles falando que aquele Sirius, né, ele era um doido e tal. Sim. Mas realmente é meio estranho, né, a uma primeira vista. Eu acho que pode estar sim nessas coisinhas que não estavam tão bem estabelecidas. Mas é importante também esse discurso sobre os Sirius não ter muita nuance nesse momento, né? Pra gente não ficar com a pulga atrás da orelha, assim. Tem que ser uma coisa bem colocar ele como vilãozão, assim. Até porque ele vai ser o nosso Red Herring aqui, né? Sim. Essa pista falsa. Talvez a gente tenha a impressão de eles serem tão próximos, mas porque pelo que a gente vai ver lá na Ordem da Fênix, né? Lá no quinto livro, quando eles estão, tipo, convivendo todos os dias. Então, de fato, eles são mais próximos, mas retroativamente talvez eles realmente não fossem mesmo. Talvez tenha sido só, assim, uma convivência por algum tempo e tal, nada demais. Mas eu gosto disso que você falou, de que talvez... diante do que aconteceu, que foi uma coisa tão absurda, né, tão grave, tão séria, que eles realmente encarem como se eles nunca tivessem conhecido ele de verdade, assim. Se torna uma outra pessoa mesmo. Sim, faz todo sentido, assim, na minha cabeça. Eu acho que eles deviam ser próximos. Assim, eu imagino que se eles tinham uma relação próxima, tal como eles tinham no quinto livro, a Ordem da Fênix lá, eles realmente seriam mais próximos, sim. Mas eles não moravam juntos como eles estavam morando lá, né? Então talvez... Exatamente. Eu acho que a Ordem não tinha essa base fixa que nem é no quinto livro, sabe? Acho que é um cenário completamente tipo, eles estavam no meio de uma guerra, Carol. Né? Talvez eles fossem... Assim, a guerra, acho que ela vai aproximar os aliados, sabe? Tipo, a nível pessoal. Você não acha? Mas eu acho que, por exemplo, quando você pega a segunda geração da Ordem, você tem pessoas que fazem parte que não são próximas daquele núcleo. Como verdade, tipo o Mundungus. Exatamente. O Snape. O Snape. E assim, não significa que você vai se aproximar de todos, entendeu? Verdade. Sempre tem, né? Aquelas pessoas que você Existe, se aproxima mais sim, e outros menos. uma certa relação de confiança, porque vocês todos estão ali lutando pela mesma coisa, né? Mas... acho que proximidade, assim, tipo, de amizade e tal, não necessariamente. E tem o fato também de que eles eram mais jovens, né? E o Sirius era bem louco. Então... Sim. sei lá. Motoqueiro. Ele era essas pessoas que saem andando de moto na rua fazendo barulho, sabe? E pelo ar, inclusive. Empinando.
Empinando literalmente, né, pelo ar. Inclusive, falando no Sirius, eu queria aproveitar para falar sobre uma coisa que a Molly e o Arthur vão conversar sobre os Dementadores, ou sobre os guardas de Azkaban, né? Porque, pelo que eles dizem, dá a entender de que em algum momento os guardas de Azkaban falam alguma coisa pra alguém. E aí eu fiquei pensando, mas os guardas de Azkaban não são só os Dementadores? Ou será que também há pessoas que falam, né? Ou será que Dementadores falam? O que vocês acham sobre essa questão deles falarem, os guardas de Azkaban? No livro ele fala assim, o Arthur fala: a imprensa não noticiou porque Fudge não queria que houvesse escândalo, mas Fudge foi até Azkaban na noite em que Black fugiu. Os guardas lhe disseram que Black andava falando durante o sono havia algum tempo. Sempre as mesmas palavras. Ele está em Hogwarts. Ele está em Hogwarts. Então, realmente, dá a entender de que... Dá a entender não, né? Fica bem óbvio, é bem explícito que os guardas de Azkaban falaram isso pro Fudge. Sim, o que é curioso, né? Porque aqui eles, como a gente não sabe ainda, né, em tese, dá a impressão que são pessoas normais como qualquer outra, só que o povo fica dizendo, não, porque eles são muito barra pesada, porque os guardas de Azkaban, não sei o quê. Só que são pessoas que são meio barra pesada, né? Mas Fica parecendo que é o Bop, né? Mas assim... Só que depois quando a gente vai saber o que são Dementadores, realmente dá esse tilt, né? E assim, você pensar que tinham bruxos trabalhando lá todo dia, a pessoa tinha que ser muito foda, sabe? Pra ficar mantendo o patrono toda hora e tal. Pois é, né? Meio que o cenário do sétimo, quando eles vão lá roubar o medalhão, lá né? no ministério, né? Isso. E aí, a sala tá cheia de Dementadores e a Umbridge conjura o patrono, e o patrono dela fica ali o dia inteiro com ela. Acho que tem que ser deve ser um teste, assim, né? Uma provação pra quem trabalha. Mas eu acho que com certeza deve ter guarda humano lá, porque você não pode simplesmente pegar uma prisão como Azkaban e colocar na mão só de Dementador, assim. Nossa, sim. Tem que ter até quem pare eles, né? Sim. Pois é, exatamente, você vai precisar se aproximar com o bruxo que está sendo transportado, por exemplo, né, você vai precisar ter alguém para fazer o processo de check-in, de check-out dos presos, e alguém para, enfim, dar comida para eles, limpar a cela. Nossa, mas o salário tem que ser altíssimo por causa da insalubridade. Insalubridade. Nossa, total. Mas sobre esse trecho específico, né, que fala que os guardas falaram, acho que dá pra abrir a interpretação das duas coisas. Ou que os Dementadores falam, que não é uma coisa que eu imagino que aconteça. Também não. Quanto de que existem pessoas. Acho que são as únicas duas possibilidades. E a primeira é muito fraca. E uma coisa que acontece nesse capítulo, nesse trecho especificamente, né, é que a gente tá falando desses guardas e a gente entende que a Rowling tá fazendo todo um trabalho de, negando uma informação que vai ser uma informação chave no próximo capítulo, que são os nomes dos Dementadores e o que eles são. Só que ela acaba fazendo, ela transforma a senhora Weasley em burra, né? Ela emburrece ela de um jeito, assim, absurdo. E quando ela fala dos Dementadores, ela não parece ser uma mulher da idade dela, que já lutou na ordem, que, tem um conhecimento de mundo e que trabalha com um cara que é casada com um cara que trabalha no ministério. Então, assim, mesmo se ela nunca tivesse tido um contato em primeira mão com o Dementador, ela com certeza saberia o que é um Dementador e o que eles causam e tal. E de que trecho que você tá falando especificamente de que eles emburrecem a senhora Weasley? O Arthur fala que o Dumbledore não tá satisfeito, que os Dementadores estão vigiando a escola. E aí ela fala, mas por que ele não ficou satisfeito se eles estão lá pra agarrar o Black? Como se ela não pudesse entender que ele pode querer que o Sirius seja capturado e ao mesmo tempo não ficar satisfeito porque a presença deles são extremamente inoportuna, né? Desagradável. Talvez de repente então Larela não esteja falando sobre os guardas que não são Dementadores e essa que é a confusão, porque assim, deixa eu tentar fazer um apanhado geral. A gente tá questionando aqui se os guardas de Azkaban, se há guardas que falam em Azkaban, né, que não são Dementadores. E aí ela tá dizendo que ela não acharia problema ter guardas de Azkaban em Hogwarts. Ou não entende por que seria um problema. Talvez se ela não tá falando achando que não são Dementadores, são os outros guardas? Não, acho que faz até sentido. Só que aí, como a Rowling tá nesse jogo de não falar diretamente dos Dementadores nesse momento,
fica meio esquisito, porque se fosse o caso, ela poderia perguntar por que não ficaria satisfeito se os guardas estão lá para agarrar o Black, e o Arthur falaria assim, mas eles não verdade. queriam os dementadores, os outros guardas tudo bem. Exatamente. Fica um negócio meio que, se você juntar as duas coisas, não encaixa direito. Eu diria que, inclusive, eu acho que é bem literário a forma como ela tá apresentando isso, no sentido de que, assim, a gente só vê, que eu me lembre, os dementadores sendo tratados como os guardas de Azkaban até o momento que ela quer revelar o nome dementadores. Daí em diante, eles são dementadores. Sim. Sim, Não sim. faria sentido o Fudge tá falando dos guardas de Azkaban, a Molly tá falando dos guardas de Azkaban, a se referir aos dementadores, entendeu? Até porque, assim, desde o livro passado a gente vê que Azkaban é uma figura que bota muito medo nas pessoas e a gente passa a saber a partir desse livro que é por causa desses guardas, sabe? E pra mim não... Eu entendo que é a necessidade do livro, dela apresentar isso de alguma forma, mas eu acho que não foi a melhor maneira usar a senhora Weasley, que é uma pessoa Ao que mesmo sempre teve tempo aí... fica esquisito, né? Porque ela sempre teve nesse universo, ela é nascida numa família bruxa, Sim. então fica, né, meio estranho. Eu imagino que a Molly, tipo assim, eu não sou escritora, né? Eu não sei exatamente o que a Molly faria ou pensaria, mas eu acho que se alguém falasse, vai ter dementadores em Hogwarts, ela vai falar, tipo, o quê? Dementadores em Hogwarts? Perto dos meus filhos? Imagina. Exatamente, ficaria muito mais legal, eu acho. Inclusive, gente, pensando aqui em retrospecto, eu acho bem bizarra a escolha do Ministério de mandar dementadores pra Hogwarts. Tipo, sabe? Não tem uma coisa Nossa, mais fácil de super. controlar que você pode mandar pra controlar sabe? Tipo, de repente, aurores treinados ou coisa do tipo. Tem que ser dementador. Mas isso a gente pode falar depois também, né? Não, e quando você olha, assim, pra isso, a escolha do Dumbledore de colocar, sei lá, o fofo em Hogwarts não parece tão maluca, assim, sabe? Porque, na verdade, verdade. todo mundo, ninguém nesse lugar tem a cabeça no lugar. A questão é essa. Todo mundo completamente doido. É porque essa é uma decisão problemática até com pessoas que sabem que conseguiriam se defender, né? Que, com bruxos adultos, por exemplo. Mas Sim. num lugar cheio de crianças, gente, é duplamente problemático, né? Uhum. Mais tarde, né, nesse mesmo diálogo, o Arthur ele fala uma frase bem curiosa, né? Que ele diz assim: quando se está lidando com um bruxo como Black, por vezes a gente tem que se aliar com gente que se prefere evitar. E eu acho esse tipo de declaração meio problemática, porque... É uma grande frente ampla, né, gente? Frente ampla. Só que isso me lembra de um outro quotezinho que a dona Suana, ela usou naquele famigerado ensaio dela, que ela dizia que no Reino Unido as mulheres estavam cruzando fronteiras partidárias, preocupadas sobre a erosão dos seus direitos que foram ganhas com muita dificuldade, né? E a intimidação que se espalhava, por exemplo. E isso, assim, é praticamente... né? Ele tá praticamente, assim, normalizando a união com gente que não é legal, sabe? Tá. E é uma coisa que a gente vai ver ao longo dos livros, que é o tipo de postura que não vale a pena, né? Tipo, no caso dos dementadores, eles vão lá, colocam um puta poder na mão deles, né? Na mão nojenta deles, inclusive. E Na mão quando chega o momento, eles pulam para outro lado, né? O que Exatamente. é uma grande alegoria da nossa situação política no geral, né? Pois não Então, é, por menina? favor, Joana, lê Harry Potter e entenda que é melhor tirar os dementadores da vida, assim, da sociedade. Mas, gente, não vamos esquecer que o Harry tá escutando isso, né? Convenientemente. Quando ele tá indo procurar alguma coisa pro Percy. Não, ele foi Não, ele procurar vai pegar o o tônico de perebas que Rony esqueceu. Isso, exatamente. E aí, ele escuta os dois discutindo, super animados e brigando, o senhor Weasley e a senhora Weasley fazendo toda essa discussão, né? Fica assim, gente amado, vocês não querem prevenir o menino de ouvir ou discutir sobre se ele deve ouvir ou não? Por que vocês estão falando assim no meio de uma área pública da pensão, da estalagem? E eles não estão sendo nada discretos, né? O Sr. Weasley ele chega a dar um murro na mesa, que é perfeitamente audível de onde Harry tá. Então, assim, questão nenhuma, né? Ai, credo. É super tosco dar amor na mesa falando com a esposa. Com a esposa, né? Eu também não gostei muito disso, não. É meio fora do personagem dele, assim, né? Também achei. Mas também não sei, ele tá bem nervoso nessa cena. Acho que ele tá bem... Eu acho que o que a gente pega do Sr. Weasley nesses 2 capítulos agora é que ele tá muito
nervoso tá muito com toda essa estressado, né? situação. Ele tá muito preocupado. Sobre a discussão, inclusive, apesar de eu não gostar tanto de como que o Harry descobre isso, né? Como ele, enfim, convenientemente escuta essa discussão aí e tal que eu falei, a discussão em si me parece muito interessante. Tipo assim, os dois lados estão muito claros e os dois lados fazem sentido de certa forma, né? Tipo, a informação de fato deixa o Harry meio cabreiro quando ele escuta. Tipo assim, a Molly tá certa, porque ela sabe que vai upset, né? Vai deixar ele super cheio de coisa na Irritado. cabeça e ele já é beligerante, já é responsável de querer resolver as coisas. Ele vai ficar indo atrás do Black, provavelmente. E é o que ele faz, de certa forma. E o Arthur também tá certo, porque ele, tipo, tem que meio que se preparar. Ele tem que meio que ter mais informação mesmo. No fim das contas, nessa discussão, a gente já começa a ter uma ideia do grande conflito que vai chegar lá no 5º livro, quando o Dumbledore resolve falar sobre a profecia pro Harry, né? E ele tomou uma postura muito parecida com a da Molly, até então, de evitar que o Harry tivesse acesso a informações que fossem ferir ele de alguma forma. Sim, eu acho que talvez o erro foi não ter contado, assim, contou essa partezinha, mas não ter contado a história toda, né? Quando o Harry fica sabendo isso, ele fica, não, pelo amor de Deus, né, gente? Eu não vou ficar atrás de uma pessoa que quer me matar, beleza. Só que aí quando ele descobre que era amigo dos pais dele, ele fica muito puto. E eu acho que eles poderiam ter preparado ele pra essa notícia, de forma que eles ainda se mantesse seguro, sabe? Mas eu acho que eu sou mais... Eu pendo um pouquinho mais pro lado de Arthur, nesse caso. De tipo assim, olha, jogar as cartas na mesa Eu também e acho explicar, que seria melhor. sabe? Com jeitinho, né? Com paciência, Porque, com assim, calma. você ia deixar ele saber nos seus termos. Sim. Ao invés de ele descobrir de qualquer forma, como ele vai descobrir mais tarde, né? Eu acho que, sabe, o máximo que as crianças puderem saber sobre tudo, assim, dentro da limitação, dentro da da linguagem compreensão, ideal. Isso. Elas têm que saber. E nesse caso especificamente também. Ele tá no escuro sobre isso, só vai deixar ele mais ansioso, eu acho. Até porque ele vai descobrir. Não tem como você prevenir o Harry de descobrir que o Sirius Black era padrinho dele, gente. Sim. Tipo assim, e não ele é descobre da pior forma possível, Exatamente. né? E aí parece que é uma traição das pessoas que esconderam isso dele. Eu acho que os dois podiam ter feito uma junção das duas ideias deles e, né, visto que o Harry iria de fato ser essa pessoa mais, como é que fala, mais irresponsável ao saber que tem essa pessoa atrás dele, ou o que ele representa, o fato dele ter traído os pais, tentar tratar de educar, né? Chegar a ele e falar assim, amado, assim, aconteceu isso e tudo mais. Mas ele é perigoso. Com certeza. E falar isso da melhor maneira possível, entendeu? Que eu acho que a Molly poderia muito bem fazer isso. De uma maneira cuidadosa. Porque eu tenho certeza que o Sr. Weasley ia falar isso da maneira mais, assim, crua possível. Mas ao longo da série mesmo, a gente vê que existe muito essa discussão sobre como que as crianças são subestimadas? Excluídas, né? Excluídas mesmo da oportunidade de ter agência sobre suas vidas, Verdade. assim. O próprio Harry passa por isso a vida inteira. Como se o conflito deles fosse justamente buscar essa agência que lhes é negada pelos adultos, né? Não, e quando a gente sabe que a informação ela é muito mais segura, né? A pessoa tem informação sobre as coisas, é o que protege, e não a ignorância. A ignorância realmente é uma vulnerabilidade que se tem. Não, eu não quero que meu filho faça sexo, eu não vou falar sobre sexo. Não, ele vai fazer e vai fazer errado. Exatamente. Eu acho que é muito sobre isso, sabe? Só que aí a gente vai entender nesse capítulo bastante sobre o contexto familiar dos Weasley e como é uma coisa bem estranha, né? Junto com essa discussão do senhor e da senhora Weasley, a gente vai ver também coisas meio estranhas entre os irmãos. É uma família muito unida e também muito oriçada. Gina, que ela parece ter regredido muito do fim do último livro pra cá, que ela ficou toda bobinha, bestinha de novo, sendo que no livro passado ela tava... A gente comentou, né? No último episódio que ela tava falando com o Harry como igual, e aqui ela voltou a ser aquela menininha que fica bestinha na frente do crush dela, enfim. Na verdade, a questão da Gina é uma coisa que vai oscilar muito nesse livro, né? Porque é nesse livro que ela começa a se tornar uma personagem com uma história própria, assim. Porque no último livro ela foi só uma ferramenta pro plot funcionar, assim, né? E aqui ela vai começar a construir uma história própria, né? Mas nesse início aí ela parece ter regredido realmente, assim, porque ela fica bobinha igual ela era no início do anterior.
E dá uma pena, né? Porque você viu aquele personagem crescer tanto no livro passado pra chegar Sim. aqui e parecer que não aconteceu nada. Pois é. Eu lembro que quando eu tava lendo de novo e a gente teve o primeiro contato com a Ginny no terceiro livro, eu fiquei pensando, a gente não tinha visto ela meio que mudar no final do segundo, o que aconteceu que ela tá assim? Eu fiquei pensando, será que é alguma espécie de estresse pós-traumático, ainda que tá dando algum tipo de reação até agora? Ou será que ela ainda tá achando o espaço dela de novo? Ou porque ela realmente já gosta do Harry e ela tá intimidada? Esse momento em que ela aparece aqui, ela parece ter essa regressãozinha assim de comportamento, ele me soa muito estranho justamente porque, se eu não me engano, no próximo capítulo ou no outro, ela tem uma interação com o Harry que é super ok, assim, sabe? Tipo, deles trocarem olhares e rirem de alguma coisa, que eu não lembro o que é. Eles voltam a agir como iguais, como foi no final do segundo livro. Então, parece ficar meio solto aqui, sabe? Parece que é o Expresso de Hogwarts, né, que traz isso. E sem falar que ela tem 12 anos, né? Crianças de 12 anos são estáveis, né, gente? Elas um dia estão de um jeito, outro dia estão do outro, e tá se descobrindo, tá se entendendo. Quem somos nós pra cobrar instabilidade no meio de uma pandemia, né, gente? Sem condição. Faz o que você quiser de sua vida, Gina. Vá, Gina, vá. Nossa. Ou pode até ser porque, de certa forma, ela tá ali do lado dos irmãos dela, né? Que são, assim, irmãos mais velhos, são irmãos meninos que ficam fazendo piada com ela toda hora, que são gêmeos, que eles ficaram o livro passado todinho fazendo piada com ela. Uhum. E a gente via que, assim, mesmo no momento que ela não tava bem, e Sim. pode contribuir bastante, né, pra esse momento Ai, gente, eu tenho uma acanhado confissão pra dela. fazer. Eu não gosto dos gêmeos Weasley. Já falei. Desculpa, podem me cancelar. Mas, gente, assim, tem algumas coisas que eu acho engraçado. Mas, sabe, tipo, não. Eu tenho questões com os gêmeos, várias questões com os gêmeos. Mas eu acho que eles são personagens muito bons quando eles estão, tipo, a postura deles não é agressiva, sabe? Eu acho eles muito engraçados quando eles estão sendo só engraçados. Mas eu acho que ao mesmo tempo eles sabem ser bem marotinhos. Né? Pois é. Eu acho que eles me trazem alguma coisa da minha adolescência, que era algum personagem da minha vida que não dava muito bem comigo. Não sei se é esse prankster ou esse engraçadinho da sala, não sei. Alguma coisa não me desce dos gêmeos, não. E assim, nessa cena não tá só os gêmeos, né? Tá Percy também, que foi a gente viu ele sendo um cuzão. Eu acho que todos os irmãos dela ali, seja em níveis mais leves ou mais pesados, todos eles fazem parte de alguma forma da opressão que ela sofreu ali naquela família, né? Ela é caçula e a única mulher, né? Eu não diria nem em níveis mais leves, mais pesados, mas eu diria de formas diferentes. Um vai escolher a piada, o outro vai escolher o sermão, o outro vai escolher o comentário ácido, sabe? Exatamente. O alfinete. Assim, imagina, você viver numa casa que tem 7 adolescentes. Aliás, enfim, né? Tem um monte de. que alguns já saíram de casa. Mas tem um monte de adolescente desse jeito, é tudo irmão, e um não vai muito com a cara do outro, ou então um oprime o outro, enfim. O Percy, por exemplo, né? O Percy, ele desconta a raiva como ele pode, e nesse capítulo ele desconta a raiva dele no Rony. Uhum. Que ele acusa que o Rony que roubou o distintivo dele, né? Que ele não sabe que foram gêmeos. Agora sim, né, Percy? Quem que gosta de fazer. Como é que fala? Até parece que não conhece os irmãos, né? Parece até que não conhece os irmãos. Quem é que tem esse feitio, né? De pregar peças. Uhum. Até essa dinâmica, apesar de eu achar o Percy uma pessoa insuportável, essa postura dos gêmeos também, de, tipo, desqualificar absolutamente tudo que ele faz, sabe? E, tipo, ele tá lá feliz com o negócio dele que ele ganhou, gente. O menino é chato, mas deixa ele ficar feliz, porque ele vai ser monitor, ué. Sim. E aí, eles não param de encher o saco dele nem um minuto, assim. E isso se torna uma coisa bem exagerada, eu acho, às vezes. Eu concordo que é uma coisa exagerada, mas é porque a felicidade de Percy, ela não é aquela felicidade que ele tá sentindo e ele quer compartilhar. É aquela felicidade que ele tá sentindo e ele quer esfregar na cara de todo mundo que ele agora é head boy, sabe? Sim, não, ele é chato pra cacete. Mas assim, eu acho que nesse caso, quando as pessoas são chatas desse jeito, às vezes a melhor forma de atacar elas é ignorando, sabe? Tipo, ele simplesmente não fala nada sobre aquilo. Ele começa a falar, você muda de assunto. Aquilo ali seria uma coisa muito mais agressiva pra ele do que ficar roubando as coisas dele, assim. Eu acho bem bizarro isso. Tipo, se a pessoa se acha, né, a melhor forma é você não ligar pra ela, fingir que ela é irrelevante. Não achar ela. Exatamente. Perder ela, dar um perdido.
Mas, felizmente, né, não é só de barras familiares que esse capítulo é feito, e a gente vê Harry aproveitando, né, essa tal liberdade que ele ganhou, vivendo na Londres bruxa, né? A gente vai conhecer um pouco mais do Caldeirão Furado, que, interessantemente, é um prédio muito do antigo, né? Ele estava lá muito antes da Charing Cross Road existir, e o endereço dele é o Beco Diagonal número 1. Ele é tão antigo que acredita-se que ele foi construído por volta de 1500, e o resto da Rua Bruxa também, né? Olha, o Brasil também parece. Que coincidência, né? Só que, olha que interessante, como ele foi criado antes do Estatuto do Sigilo, inicialmente ele era visível para os trouxas e eles podiam entrar, ir e vir e não ser expulsos, né? Mas com a criação do Estatuto ele passou a ter feitiços de proteção e virou essa entrada pro Beco Diagonal, né? Só que teve uma treta aí quando a Charing Cross começou a ser construída, porque ele ia ser eventualmente destruído, né? Aí o ministro ele fez uma defesa na Suprema Corte e tal, mas enquanto ele fazia isso, um grupo de pessoas, de populares mesmo, soltou um monte de feitiços da memória e maldição impérios que ninguém nunca conseguiu provar e fizeram com que os arquitetos de repente esqueceram assim essa parte da rua e ninguém entende por quê. Ele mudou bem pouco, né, com o passar dos tempos, e os quartos pequenos e acolhedores vão abrigar viajantes que visitam a parte bruxa de Londres, vindos de todo canto do mundo, né? Mas é bem interessante, né, que a Charing Cross ela é famosa pelas livrarias modernas e aquelas que não são modernas, né? E por isso que Rowling queria que fosse aquele lugar que as pessoas usassem para conhecer esse mundo tão diferente, né? Esse lugar que traz esse embate, não é embate, mas essa convivência do novo com o antigo, e é interessante, né? A Charing Cross é exatamente isso, assim. É uma rua muito peculiar. Ela é aquela ruazinha clássica de Londres, assim, sabe? Aqueles prédios antigos e tal, mas ao mesmo tempo você entra numa loja e a loja por dentro ela é absurdamente moderna. É como se você estivesse de fato atravessando um portal, assim. Eu acho legal, eu fico imaginando que antigamente, né, como você falou, os trouxas eles tinham acesso ao Beco Diagonal. Eu fico imaginando aquelas partes do centro da cidade que tem um monte de produto. Aqueles produtos como é que é? Medicinal natural, que tem, sei lá, unha de gato, sara tudo, não sei o que o pessoal vai comprar, sei lá, homeopatia. Mas, além disso, né, Harry ele gosta de ficar observando os outros hóspedes que são bruxos, porque ele tá tendo, né, esse contato com esse mundo que ele geralmente não tem, né? E ele vai achar gente de todo jeito. Tem megera, tem viado, tem corno, tem puta. Sim, aparece a famigerada Messeira, né? Que já foi traduzida de outro jeito na Pedra Filosofal. Já foi traduzida como... Na Pedra Filosofal ele foi traduzido como feiticeira. E só vai ser traduzido como megera no Animais Fantásticos, né? Eu gosto da palavra megera porque ela remete bastante, eu não sei, às bruxas dos contos de fadas, né? Sim. E também bruxas malvadas, eu acho que ela tirou a Lia, pensando de repente aqui por ela, talvez ela procurou a palavra reg em contextos e achou nos contos de fada, né? Que é uma bruxa velha que geralmente se alimenta de criancinhas. Que é o que inspirou, eu acho, a JK ao desenvolver esse folclore aí pras megeras, as hags. E eu acho também que... Eu não sei se eu tô viajando, não sei qual que é a experiência de vocês com essa palavra. Mas megera pra mim tem uma conotação muito machista mesmo. Misógina, sim. De como se referir a uma mulher que é incômoda por algum motivo. E aí isso tem muito a ver com a construção da ideia das bruxas, né? Ao longo dos séculos e tal, do que seria uma bruxa. E você vai condenar como bruxa as mulheres que são livres, as mulheres que são donas de si, as mulheres que não casam, as mulheres que traem marido. Que tem algum tipo de conhecimento específico da natureza, ou que, Sim. Né? Então, eu acho que talvez a Lia tenha escolhido não usar megera aqui por essa carga, que é uma carga até um pouco sexual, assim, em algum momento. Sabe? Tipo, de condenação por uma postura sexual. Eu não sei como é que é a leitura de megera de vocês, onde vocês moram, mas aqui tem muito isso. Não só de ser uma mulher estranha, mas de ser uma mulher meio... Nossa, sim, aqui tem uma carga muito misógina também, que é a mulher que não presta, né? Engraçado que pra mim, a palavra megera, pra mim, de repente, de onde eu vivo, eu não sei, ela remete a uma mulher que tem poder, algum tipo de poder, e que usa o poder mal. Também. Eu lembro que a vez que eu vi essa palavra, era quando, tipo, fazia escola dominical, as coisas na igreja, e a pessoa tava se referindo a Jezabel, por exemplo, a rainha Jezabel. Ou alguma rainha má.
Eu acho que Talvez tem isso seja também. daí que vem a ideia da Lia, não sei. Sim, Pra associar com os irmãos Grimm. no Animais Fantásticos o Newt ele vai dizer, né, que essas megeras elas vão inspirar os contos de bruxa trouxas, né, e eu acho que essa passagem aqui é pra deixar bem claro que é dessas pessoas que ela tá falando, Sim. sabe? E parece até, do jeito que é descrito, né? Posso ler o trechinho só pra... Pode, por favor. Ele fala assim: bruxas do interior, franzinas e engraçadas que vinham passar o dia fazendo compras, bruxos de aspecto venerável discutindo o último artigo do Transfiguração hoje. E é legal pensar que no inglês aqui, esse bruxo de aspecto venerável, na verdade ele fala warlock, que é um termo mais respeitoso para falar, diz respeito a bruxos mais poderosos, né? Aí fala bruxos de ar amalucado, anões de voz rolfenha, e até viu alguém que se parecia bastante com uma megera. E aí quando ele descreve a megera, que ele fala que ela pediu um prato de fígado cru e que ela tava com o rosto meio tampado com uma coisa de lã e tal, é quase como se fosse uma outra criatura, assim, é quase como se não fosse uma bruxa, quase como se fosse realmente Uma criatura, um ser. um ser, Mas né? é meio que é isso também, né? Só que aí quando ela traduz por bruxa malvada, Sim, fica esquisito, né? Porque parece que é só uma bruxa esquisito. Mas assim, em defesa da Lia, a Lia não tinha como saber que isso era um ser, né? Tipo, de fato, a palavra hag, sem você ter feito o livro Animais Fantásticos, não teria como a Lia saber que representa uma outra classe. Seria que nem a palavra dwarf, lá, o anão que apareceu, que também, de repente, vamos lá, vai que aparece no Animais Fantásticos, que dwarf também é um ser. Sim, mas o negócio é que ela tem escolhido sempre traduzir pra uma coisa diferente, sabe? Sim. Não tem consistência, né? E no Animais Fantásticos o Newt vai dizer, né, que são seres selvagens, que podem usar magia rudimentar, que vão se assemelhar fisicamente a bruxas velhas, feias e cheias de verruga. E traz, né, aquela imagem da bruxa velha, verruguenta. E são os que os trouxas chamam de bruxas, então são populares na literatura trouxas, né? Só que as hags, na vida real, elas são as criaturas do folclore inglês que são normalmente usadas para explicar a paralisia do sono, né? Aqui no Nordeste a gente tem a famosa pisadeira. Então... Nossa, eu só lembro de Caminhos do Coração. Sim, meu destino é pisar. Eu piso. Gente, que é isso? Eu nunca ouvi falar disso. Nossa, sério? Gente, procurem no YouTube aí, pisadeira. Façam apenas isso. Depois que acabar o episódio, YouTube, pisadeira. Só Vocês isso. não vão se se divirtam. arrepender. Mas até se fala, né, que ela só tem 4 dedos e tal, é todo um negócio. Então o Harry tá super, nossa, olhando a vida passar diante dos seus olhos, está extremamente interessado na vida dessas pessoas, desses seres, tudo isso que tá acontecendo. E ele vai dar os seus passinhos, né, ali pelo beco diagonal, ele tá encantado como se fosse a primeira vez, olha aí, como se fosse a primeira vez que ele vê todas aquelas lojas, aqueles itens A própria mágicos. Drew Barrymore. Sim. Mas eu acho muito fofo isso. Essa fascínio. postura do Harry de continuar se encantando, né? Sabe? Eu acho muito bonitinho, assim, como que, independente de tudo que aconteça, sempre tem uma coisa que ele vai olhar e falar assim, gente, que viagem. Ser bruxo é muito doido, sabe? Eu acho isso muito legal. Porque a gente vê como que ter sido criado numa família trouxa, como que isso foi tão marcante pra ele. Tipo, como que aqueles anos formadores dele, assim, como que eles sempre vão estar meio que com ele ali. Ele nunca vai... Por mais que ele esteja à vontade em quem ele se torna a partir do momento que ele entra no mundo bruxo, porque é quem ele realmente é, de onde ele realmente é, ele sempre tem um pouco dessa sensação de forasteiro, né? Pra mim aqui, ele passando esse tempo no centro, né, em Londres, ele tá só a Bella, da Bela e a Fera. Eu quero mais do que essa vida provinciana de Surrey. Você tá dizendo, Lari, que o Harry tem algum tipo de síndrome do impostor, de repente? Eu acho que não necessariamente, eu acho que só realmente uma sensação de que ele perdeu muito tempo da vida dele, assim, sabe? De que eu acho que ele daria tudo pra ter crescido numa família bruxa, sabe? Mesmo que não fosse a família dele, mesmo que ele tivesse sido, sei lá, crescido com os Weasley ou algo do tipo. Eu acho que ele daria tudo pra ter a experiência que ele mostra admirar o tempo inteiro, né? A gente vê no segundo livro, quando ele vai na toca pela primeira vez.
Como que ele fica fascinado por coisas bestas, assim, sabe? Tipo, a panela se lavando sozinha. Eu ouso dizer que ele daria tudo pra morar com outra família, qualquer trouxa, que não, Ou que sozinho. não abusasse ele de todas as formas. Não, Ou também, sozinho que fosse. obviamente. Tanto que eu, inclusive, assistindo esse capítulo, lendo esse capítulo, eu fiquei pensando, amado, você tem dinheiro, por que você ainda volta pros Dursley no final do ano, amado? Volte pro Caldeirão Furado semestre que vem. Eu acho que a gente não tem essa explicação ainda, né? Isso vai ser explicado mais pra frente. Da proteção da casa? Sim. Mas ao mesmo tempo, é esquisito ele não cogitar essa ideia, sabe? E nesse rolê que ele tá dando aí no Beco Diagonal, conhecendo o espaço e tal, se divertindo, vivendo a vida louca, ele vai conhecer o Florian Fortescue, né? Que é um personagem que, inicialmente aqui, ele vai começar a construir uma importância, né? E dessa importância vai desaparecer ao longo dos livros. Mas o Florian Fortescue, que era o dono da sorveteria, né? E que ele fica lá dando sundae pro Harry. Uma coisa muito esquisita, né? Esse adulto dando Ai, doce gente, pra me dá... criança. Né, eu fiquei assim, gente, amado, Harry corre. Nossa, mas ele é uma personalidade, entendeu? Quando as pessoas vissem que Harry Potter estava tomando sundaes na sorveteria do Florian Fortescue, isso era um influencer, public né, post, gente? sabe? Exatamente. Ele andava com uma placa assim, ó, public post patrocinado. Uhum. Ele deve ter um moral, certeza, tirando lá com as fotos que ele tirou com o menino Harry tomando sundae na Com loja dele. certeza. Com certeza. Ele tem, sabe aquela parede dos famosos? Com Aham. certeza. E o Florian Fortescue é legal ele aparecer aqui agora, porque ele fez parte de um ghost plot, né? Um plot que ia acontecer aí que acabou não rolando. Mentira. Sério. Ele teve um antepassado, né? Que foi diretor de Hogwarts, que chamava Dexter Fortescue. E ele foi planejado pela Rowling, inicialmente, como um veículo que vai servir ali para dar pista pro Harry sobre as Horcruxes. E a gente vê nesse livro, inclusive, que o Harry pede ajuda dele pra fazer dever de história da magia e tal. Então fica Sim, a redação, né? as redações, então fica claro ali que ele é uma pessoa que tem muito conhecimento histórico sobre o mundo, Legal. mundo bruxo. E aí ele ia ser esse veículo Esse dessas link, informações, né? Sim, ele que ia levar essas coisas das Horcruxes pro Harry. Só que aí ela desistiu, né? Quando ela começou a escrever a Relíquias da Morte, e aí as partes-chave, né, em que as Horcruxes começam a ser exploradas, ela percebeu que, na verdade, o Phineas Nicholas ia ser um meio mais satisfatório, assim, de transmitir essas pistas, ia funcionar melhor. E aí ela acabou tirando ele, né? E aí, por fim, ele acaba lá, coitado, morto, sequestrado. Não precisava ter feito isso com o menino, né? Você pode só não usar ele. Mas não, coitado. E ela inclusive, declara que ela se sente culpada de ter feito isso com ele. Deu até vontade de fazer meu dever de casa agora pra tomar sorvete de graça e receber a ajuda de um senhor. Você tá disposto a fazer o public post? Se eu ficasse famoso, quem sabe? Mas uma coisa que é muito interessante a gente ver sobre esse lugar, né, esse lugar mágico que é o Beco Diagonal e o Caldeirão Furado, é a gente perceber que o quarto, né, da hospedaria é uma coisa bem mais limpinha e acolhedora do que aquele negócio nojento que aparece no filme de Cuarón. Uhum. E ele tem um espelho, gente, que traz simplesmente as melhores falas do capítulo. Ai, Espelho, gente, espelho meu. perfeito. Perfeito esse espelho. Gente, a melhor coisa que tem é espelho falante, né? E eu acho muito legal que, né? que isso foi abordado aqui no livro, porque é um factoidezinho gostoso de contos de fada, sei lá. Nossa, assim, e é uma coisa tão meio que clichê que surpreende a gente, né? Quando a gente tá lendo e isso acontece. O Harry bem arrumando o cabelo dele, o espelho fala assim: amado, não fica, nem tenta, tá? Não vai dar certo esse cabelo não, tá? E depois, né, quando ele vai dormir, ele fala assim, eu não vou morrer não. Aí o espelho, é isso aí, garota! O espelho é coach, gente. Fala. Go girl! É um grande coach. Ele é o coach Espelho coach. do Harry. Ele é o espelho do Queer Eye. Gente, Ele o manda- espelho é o Jonathan Van Ness. É o Jonathan Van Ness. Pronto, está aqui, está definido na minha cabeça. Perfeito. É aquela voz. Quando o Harry fala assim, eu não vou morrer, aí ele fala, yes, queen. Yeah. Give me hair. Give me scar. Bom. Yeah, that's right. Serving Morri. Scar Royalness.
Amor! Não, gente, e eu fico pensando, né? O Harry tá nesse quarto de luxo que o ministro conseguiu pra ele, né? Provavelmente Sim, é o melhor uns quarto painéis do... de carvalho lá. Da Sabe a madeira suíte toda luxo, chique. assim, que tem no ambiente? Pois é. Presidencial. E ele provavelmente, esse quarto tá sendo pago pelo ministério, né? Ou será que ele Sim. Eu acho que o Harry, falando sobre aquilo que eu disse mais cedo do Harry poder, tipo assim, cogitar passar as próximas férias dele, tipo, sozinho, Ficar em vez lá, de ir né? pros Dursley, que talvez ele não possa alugar um quarto nele, lembrando que ele é menor de idade, então acho que uma criança de 13 é anos for num verdade. hotel, ela não vai conseguir alugar uma estalagem, mas o Harry tá aí porque eu acho que é por influência do ministério mesmo. Ah, mas a gente sabe que o mundo bruxo é terra de ninguém, né? É verdade. Na verdade, Isso assim, também. não pode, mas se quiser, pode. Se quiser, pode. Mas a gente vê que essas andanças de Harry, né, no Beco Diagonal, elas vão ficar muito mais interessantes e, por que não, um pouco mais desafiadoras. Com a bolsa cheia de ouro, prata e bronze, né? Porque ela é herdeira, rica! Nossa, ela é muito rica, né, gente? Sabe por que eu Vocês não já vou ser viram- preso em Azkaban? Por quê? Eu sou rica. Porque eu sou rica! Vocês já viram um post que... Acho que foi um post no Tumblr que o cara pegou aquela foto aquele frame do Harry abrindo o cofre dele a primeira vez. Ele calculou, tipo, quanto que o Harry tem no cofre dele. Nossa, não. E o cara fez, tipo assim, mais ou menos, estimando quantas moedas de ouro teria numa pilha, a profundidade ali do cofre. É uma viagem, gente. O povo do Tumblr não tem nada pra fazer. Gente de exatas, E ele né? sabe que ninguém vai checar, né? Então pode inventar o que ele quiser também, né? Mas era bizarro, assim, tipo, a conclusão do cara é que o Harry era, tipo, o Rica. Jeff Bezos, assim, sabe? Eita. Ele é muito rico, muito rico. O que faz sentido, né? Já que é uma fortuna que já vem sendo criada já há algum... Olha, tempo, né? Lari, interessante que você falou isso, porque assim, eu acho que o Harry é rico. Realmente, ele é muito rico. Tipo, talvez nível Malfoy rico. Mas eu não acho que ele é uma das pessoas mais ricas do mundo, tipo Bezos. Eu acho que se ele fosse tudo isso, ele não ia se preocupar com guardar dinheiro como ele se preocupa durante o capítulo, sabe? Mas eu Não, acho assim, que o ele se Bezos já preocupa deu uma porque- exagerada. Mas eu acho que ele se preocupa porque ele não tem noção do quanto dinheiro ele tem, Eu entendeu? acho que ele não tem noção. Vocês Porque, acham que por ele nunca exemplo, perguntou? Tipo assim, ô Duende, vem cá, deixa eu te perguntar. Quanto dinheiro tem aí? quanto tá o dólar Quanto é, hoje? quanto é que tá o Galeão na cotação de hoje? Ai, mas eu não sei, eu acho que ele não tem muita noção, assim, porque, por exemplo, eu tenho certeza que ele poderia, sim, comprar a Firebolt se ele quisesse. Com certeza. Sim. Preço a cotação só vai que- ser toda a fortuna dele? Duvido, gente, não é possível. Só que Sim. eu acho que ele foi criado com tão pouco que ele realmente dá valor às coisas que ele tem, sabe? Então, É tipo uma assim, outra relação com o dinheiro, né? outra... Exatamente. Tipo, minha Nimbus funciona, pra que eu quero outra? E toda partida que eu joguei com ela eu ganhei. Porque, por exemplo, quando a gente pega no segundo livro que o Lucius comprou a Nimbus 2001 pro time inteiro, ou seja, ele comprou 7 vassouras, a Nimbus não pode ser tão mais barata que a Firebolt, sabe? Aham. Tipo, com certeza a Firebolt é mais cara, mas não deve mas ser eu acho que tão... eu acho que é bem mais cara. Porque, sei lá, quando você vê o time da Irlanda pedindo essa vassoura e isso ser grandes coisas pra quem tá ali vendo, eu acho que isso é uma diferença, sabe? Mas, gente, vamos isso começar é também, né? Que, assim, realmente não existe justiça no mundo bruxo, né? Porque, porra, qual é a justiça que tem de você jogar um jogo que as pessoas têm uma vassoura superior a outra? Exatamente. Sim, exatamente. É tipo assim, você pode jogar futebol de, sei lá, de Chinelo, rodinha e eu não. Exatamente. É. Bizarríssimo. Nunca imaginei que esse episódio com essas pessoas entraria no tema quadribol. É. E esse ouro todo, a gente sabe que não veio de canto nenhum, né? Ele é ouro das poções que os antepassados de Harry fez, a própria Esquelece lá. Então, assim, é coisa que todo mundo ainda compra. Será que ele recebe royalties disso Né? ainda? Eu tenho quase certeza que sim. Então, assim, gente, não é rica de verdade. É. Será que tem juros no banco dos duendes? Nossa, com certeza. Mas os duendes iam dar ouro pros bruxos, assim, tipo, toma aqui porque tá rendendo o seu ouro. Mas o... É estranho, né? Porque é tipo você lidar com o Silvio Santos, que paga em barras de ouro que valem mais que dinheiro. Assim. Não, esquisito. gente, os juros que o banco dá pra gente, ele não se compara ao lucro que ele tem. Então, assim, É. até no nosso mundo, né? Não precisa nem ter duendes lá. O Harry é tão nat finanças nesse sentido, tão me poupe, que ele resiste a comprar coisas muito importantes, como, por exemplo, um conjunto de bexigas. E também um mapa estelar num globo.
Não, e o mais louco é que, tipo assim, o Harry fica lá, nossa, que legal, um conjunto de bexigas de ouro. Ele nem joga esse negócio. Pois é. A gente sabe que esse jogo, né, das bexigas, é um jogo bem, assim, nem tanto, popular no mundo bruxo, e eu vou pedir pro nosso especialista em jogos, que é o Igor Moretti, explicar pra gente o que é que são bexigas, né, ou gobstones no original. Oi, pessoal, tudo bem? Então, vim aqui explicar um pouco pra vocês o que são bexigas. Bexiga é um negócio que a gente usa em festa de aniversário, que você enche e tal. KKK, brincadeira. Então, gente, bexiga no mundo bruxo são as gobstones em inglês. Ele é um jogo muito antigo que lembra as bolinhas de gude. Só que na versão bruxa, né, como sempre tem que ter um twist, a bola vencedora joga um líquido fedorento na cara da pessoa que perdeu. O jogo é da seguinte forma: cada jogador começa com 15 bolas e aí o vencedor precisa capturar todas as bolas do oponente. Existem pessoas que jogam Gobstone profissionalmente, inclusive tem campeonatos e tal, só que ele é um jogo que não tem uma reputação muito cool. Então, geralmente quem gosta bastante de Gobstones fica meio chateado, porque é um jogo meio sem popularidade. De forma geral, o pessoal que joga são mais novinhos, né? Crianças e tal, porque é um jogo que não tem muito desafio, né, gente? Se você pensar, é mais questão de sorte do que habilidade. Em Hogwarts, a J.K. Rowling diz que é uma brincadeira meio meh, que perde pra quadribol e o xadrez de bruxa, né? Uma curiosidade é que a mãe do Snape, Severo Snape, professor de poções, o amor da Larissa, que se chamava Aileen Prince, era presidente do clube de bexigas de Hogwarts, gente, quando ela tava na escola. Então, olha só, hein? Muito interessante a família Snape. É isso, gente. Bom resto do episódio pra vocês. Um beijo. Mas o que vamos combinar que a Bexigas é... A Bexigas. O Gobstones é um jogo meio flopado, né? Comparado com todos os outros esportes maravilhosos que tem jogos, como por exemplo o quadribol, que é muito mais legal. Que é muito divertido, né, gente? Eu adoro. Mas eu gosto de Snap Explosivo também, eu gosto muito de cartinhas com curiosidades históricas dos sapos de chocolate. Mas falando sobre quadribol, né? Gente, vocês perceberam que esse capítulo tem 1000 pistas espalhadas por todo lado. Inclusive tem até já de repente um possível foreshadowing da Copa Mundial de Quadribol. Eles falam do time da Irlanda que comprou as Fireballs, já encomendou. Né? Sim, Firebolt é essa, né, que é a coisa que mais vai testar a força de vontade do nosso querido Harry Finanças, né, que é essa vassoura badalada, só que ele é muito forte, ele é muito willing, ele consegue não comprar a Firebolt, né. Maravilhoso. Muito bom, é o reizinho do autocontrole. Sim, e é muito engraçada, né, a história da vassoura, né, porque ela era um projeto meio que secreto que estava sendo desenvolvido por um cara que chamava Rudolph Spudmore, que os antepassados dele já tinham desenvolvido umas vassouras, mas que não deram muito certo, sabe? Aí ele foi o primeiro a introduzir as ferragens de duendes nos modelos, e isso deu muitas vantagens, né, como estabilidade, intempéries, pegada antiderrapante, e isso vai ajudar o pessoal no quadribol, né? Antiderrapante, adoro. Eu fico imaginando, gente, imagina a velocidade do quadribol, deve ser uma coisa bizarra, tipo, quando eu já fico meio tenso assistindo patinação no gelo, que eu acho que eles são muito rápidos, e imagina o quadribol. Deve ser muito doido, né? No gelo. Patinação no gelo é bom que você cai e você aplica o gelo assim na hora. Gelou. Exatamente. Gente, eu ia ser 100% Hermione voando na vassoura. Não, gente, eu vou falar pra vocês que assim, eu acho, assim, se você, nosso ouvinte, gosta, né, tudo bem, mas eu acho meio bizarro esse quadribol que o pessoal faz nos campos com a vassoura entre as pernas. Mas eu acho que uma coisa que ia ser super legal de quadribol ia ser o pessoal na patinação do gelo jogando quadribol, velho. Porque eu acho que é uma coisa que se assemelha assim na... Nossa, ia ser né? muito mais legal. Eu acho que ia ser uma coisa muito bizarra. Ou patins mesmo, que é rápido, veloz e uma coisa assim, perigosa. Coisa a gente precisa instituir agora, o quadribol no patins. Aí, é isto. Gente, vamos se juntar aí pra fazer esse negócio acontecer. E o Pomo vai conseguir correr muito mais. Harry, ele se segura tanto, né, pra comprar essas coisas que são supérfluas, por que não, né? Porque ele ainda tem, né, mais alguns anos de escola pela frente e as compras do período letivo precisam ser feitas, né? E quem não ama comprar um material escolar? Eu adoro. Gente, vocês. Gente, inclusive, eu fico pensando, né, se eu já tinha a possibilidade... Se eu ia com minha mãe comprar material escolar, né, que eu adorava, e ela que controlava o que entrava ou não no carrinho e o que ia ser os produtos que eu ia comprar, imagina se eu não tivesse a minha mãe pra controlar, Deus me livre, eu ia sair colocando tudo
Tudo que tu visse. Tu ia comprar o jogo de bexigas de ouro, tu ia comprar o globo. Com Nossa. certeza. Com certeza. Era 5 tipos de lápis de cor, se eu pudesse. Não, e que grafite, todos eles uma de cada tipo. parecem. Todos eles parecem essenciais quando você olha pra eles, assim. Tipo, você olha e fala, não, eu preciso de 2 tipos diferentes de lápis Aí quando de só cor. faltasse dinheiro pra comprar os livros, eu ia dizer, eu posso usar o livro do coleguinha. Ah, né? Choices. Detalhes. Mas um desses lugares que Harry precisa ir na Botica, que na Pedra, que é o lugar que ele vai comprar, né, os ingredientes das poções e tal, e que na Pedra foi traduzido como Boticário Arrelia. Ai, gente, eu adoro esse termo botica, porque sempre me lembra botija. E aí eu leio botica e vem na minha cabeça boca na botija. Eu penso na musiquinha lá da Filomena da Praça Nossa. Ele tá de olho na botica dela. Ele tá de olho na botica dela. Mas isso é uma referência, tá? Uma música conhecidíssima. Mas, gente, a palavra boticário também não tá errada não, viu, ô Carol? Sim, mas eu tô me referindo à inconstância da tradução. Ah, tá, porque Sim. uma vez ela fala botica, outra vez ela fala boticário? Boticário. Boticário Sim. é realmente esse lugar onde se compra ervas, onde se compra uma emplásticos, farmácia. esse tipo de coisa, né? Que eram as farmácias de antigamente, né? Praticamente. Inclusive, eu fui num bar lá na Argentina que chamava Boticário, que era bem interessante, que as bebidas eram servidas em tipo tubo de ensaio e tinha várias plantas no balcão e tal. Ah, tinha isso é cheiro muito bom? legal. Sim, muito bizarro. Muito interessante. Inclusive, recomendo quem tiver a oportunidade de ir a Buenos Aires. Em Edimburgo, na rua que é descrita como a que inspirou o Beco Diagonal, né? Que agora eu esqueci o nome. Diretor? Assim, Diretor, fala aqui no ponto, Produção? por favor. Produção. não, então, tem várias ruas que as pessoas clamam que inspiraram o Beco Diagonal e Just Kidding, ela disse que nenhuma foi. Pois é. Uma das que as Naquela pessoas falam lá, thread que é dela. a rua principal lá de Edimburgo, que é uma descida, assim, que dá no cemitério lá, enfim, que é perto Gente, eu adoro a de onde familiaridade ela... da Larissa, né? Falando que uma ruazinha que é uma Ai, descida, porque lá lá é perto do de boa, cemitério, né? lá tem aquela casinha. É a rua onde tem The Elephant House. Pra baixo, mentira, é a rua do lado. Já vi esse nome em Pra algum lugar. baixo, assim, tem uma lojinha que é tipo uma botica, assim. E ela é lindíssima, ela é toda verde, com uma cobra pintada na porta. E Maravilhosa. Salazar. Mas Harry também tem que comprar outras coisinhas más, né? Além de ingredientes pra poções. E brinquedos. Toys. Ele tem que comprar roupas, né? Porque... Sim. Tá esticando, menino. Não, eu acho muito curioso, assim, que esses meninos não sabem pôr um feitiço na roupa pra ela crescer. Eu acho muito louco. Tipo, a Eu roupa prefiro não muito crescer. mais aquela escola lá na japonesa que cresce automaticamente a roupa dos bruxos. Uma roupa Exatamente. Socorro. Elas vão acompanhar o crescimento dos alunos, né? E não deve ser um feitiço difícil de fazer, né, gente? Deve ser tranquilaço. Assim. Deve ser uma versão mais simples do engorjo. É tipo um engórdio. Mínima. Um engórdio gradual. Assim. Engórdio contínuo. Mas, assim, a gente chega à parte mais dispensável, né, do material escolar, que são justamente os livros. Opa, Que isso, Carol? Não diga uma coisa dessa. tô brincando. Mas aí a gente vai chegar na Floreza e Borrões, né? Onde os livros monstruosos estão brigando numa jaula. E assim, gente, o que vocês acham da escolha de Hagrid por esse livro que tem vida própria e que morde o dono? Nossa, é a cara do Hagrid, eu acho. É a cara do Hagrid. Eu acho, assim, muito bizarra a escolha do Hagrid. Apesar de ser a cara dele, mas eu acho muito doida, porque podia ter machucado alguém, né, cara? Imagina. Pois é, cara. E assim, o meu cancelamento vem agora, mas essa é uma das coisas que me faz não achar que Hagrid é um bom professor e não gostar dessa escolha. Porque isso claramente não acontece, né? Amiga, eu vou te defender desse cancelamento, tá? Eu também. Quem quiser cancelar a Carol, que joga esse feitiço em mim primeiro e depois no Code. Porque ela tá certíssima. Ai, eu amo. Ela tá certíssima, gente. O Hagrid, ele pode ser uma ótima pessoa. Todo mundo pode gostar dele. Mas ele não é um bom professor. Ele não é eficiente. Sem contar em, tipo, todas as coisas que ele vai fazer ao longo dos livros. De colocar um monte de bicho que ele inventou. De cruzamento que ele fez aleatório. Gente, cadê o comitê de ética? É muito bizarro. Mas assim, gente, falando sobre essa questão também do livro, eu acho engraçado que o dono da livraria, parece que o cara não sabe um feitiço pra fazer os livros parar. Será que não tem feitiço pra fazer o livro parar? Será que não funciona de repente? Não é possível, o feitiço deve para funcionar. os diabretes, não vai parar o livro. É doido, né?
Esse cara, ele era meio... Ele não tinha muita experiência, né? Porque ele até comenta dos livros invisíveis da invisibilidade que ele perdeu. Eu adoro. Amado aparece um tapode? Ele até fala, né? Nunca mais eu vou comprar isso, nunca mais. Eu já pensei que eu já tinha visto o pior quando a gente comprou 200 exemplares do livro invisível da invisibilidade. Eu fico imaginando, Custava sabe o que, Carol? fortuna. Sabe o que eu fico imaginando quando eu leio essa parte? Eu fico imaginando o cara dos repolhos do Avatar. Nossa, sim, meus Tipo, repolhos puta que pariu, meu repolho, meus custaram uma livros. fortuna e nunca achamos os livros. E assim, eu sinceramente, meu headcanon aqui é que ele sofreu um golpe. Ele comprou, sabe, aquele pote cheio de ar. Ele caiu num golpe do Zap. Exatamente, ele caiu no golpe do pote cheio de ar. Ele comprou o pote cheio Amei, de tá ar. aí. Eu acho que, pronto, tá justificado pra mim. É isso. Acontece nas melhores famílias, tá tudo bem. Mas sabe, eu acho legal que, assim, nesse capítulo, né, como eu falei mais cedo, tem uma série de pistas que são apresentadas pra gente da forma mais sutil e engraçada Sim. possível, que a gente meio que, aquilo fica guardado pra gente por causa do humor que aquilo teve, ou da emoção que a gente causou, só que a gente não pensa muito sobre isso, e quando ela vai ser explorada depois, a gente fica, tipo, por exemplo, essa questão na livraria que tem já o quê? O Grimm, o Sinistro. Sim. E Sim. como o Harry vai fazer adivinhação, ele vai comprar esse livro de adivinhação, né? E é por isso que ele tá nessa sessão lá e ele vê o Sinistro. Que ele E não é sabe ainda que é o curioso. Sinistro. Ele não sabe do que se trata ainda, né? E é curioso que o cara da livraria fala, né? Que ele vai ficar vendo Vai ficar a Goro vendo de a Goro. morte e tal. Isso é uma informação que vai Sim. ser reforçada muito, né? O Ron vai falar isso depois sobre o tio dele. E isso é uma coisa que vai ficar na cabeça do Harry mesmo. É um grande caso de viés confirmatório, né, gente? Ou uma Sim. série de consequências, né? Que no mundo mágico fariam sentido. Porque, tipo, acho que magia tem um pouco a ver também com várias coisas. Se a gente tá brincando com essa questão de se é coincidência, se é viés confirmatório, eu acho que no mundo mágico dá pra justificar as duas coisas. Uhum. Dá com certeza. Eu tinha esquecido, pra falar a verdade pra vocês, essa aparição desse Do Sinistro? Essa imagem que o Harry vai reconhecer depois como Sinistro. Agora, é curioso que o Harry, quando ele tá lá, porque ele vai comprar o livro de adivinhação, né, o Esclarecendo o Futuro, de Cassandra Blavatsky. E a Cassandra, a autora do livro, né, ela carrega esse nome, que é um nome de responsa, né. Cassandra significa oráculo, e na mitologia grega, Cassandra significava aquela que brilha sobre os homens, ou aquela que protege os homens. E ela era filha do rei Príamo e da rainha Écuba. E aí o Apolo, tinha que vir um homem, né? O Apolo, deus do arco e flecha, da poesia e esquerdomacho, Do ó. sol. Ó, Ele também chegou gostava com a das profecias, né? pôs uma flor na barba e se apaixonou pela beleza de Cassandra. E Belíssima. deu a ela, belíssima, e aí deu a ela o dom da profecia, né? Deu um presentinho Toda ali pra natural, ela. bonita pra caramba. Pois Porque o Apolo é. também era o deus da profecia, né? Os oráculos, eles eram os templos que o Apolo brilhava. Só que como os deuses gregos eram pessoas muito loucas, que eles se apaixonavam por humanos, e aí se a pessoa não gostasse deles de volta, eles iam lá e se vingavam, é exatamente isso que acontece, né? Ela não se apaixona por ele, e aí ele amaldiçoa ela, que ninguém jamais vai acreditar nas previsões que ela faz, e que ela vai prever só tragédias. Ele é aquele macho, né, que você diz que não quer ficar com ele, aí ele fala, você nem era tão bonita assim, porque o ego Eu dele não está no queria chão. também. Mas é Sim. engraçado que, voltando pra narrativa, na narrativa de Harry Potter, a data de morte dessa autora, ela aparece pra gente em um cartão de bruxos famosos da adaptação do jogo, né? E a morte dela é datada como 6 anos depois da publicação do cartão. Então, essa poderia ser uma referência que foi feita a justamente a Cassandra da mitologia grega, né? Ela teria previsto a própria morte, né? Exatamente. Olha que legal. E ela só previa coisa ruim, é? A mitológica, sim. A A autora, acho que não. A autora eu acho que não. Que, Ela não, a vai Blavatsky escrever um não. livro. A Blavatsky. Eu digo a Cassandra mesmo. Ah, sim, a Cassandra mitológica, sim. Sim. Nossa, que podre esse Apolo, gente. Esses deuses da mitologia grega eu não sabia ouvir, não, né? Não, são todos muito loucos. Muito loucos. Mas eu acho legal a JK usar esse factoidezinho da Cassandra pra colocar na nossa querida professora de adivinhação que a gente vai conhecer no futuro ainda. Que só é saber prever tragédia. Só prever tragédia, ninguém acredita nela, porque acham que ela tá o tempo inteiro inventando as coisas. Aham. E uma coisa que é curiosa também, já que você falou sobre a Sibila,
é que Cassandra é também o nome da avó, da atriz-avó dela, né? A Cassandra Trelawney, que era uma vidente famosa. E é justamente esse legado de ser neta da Cassandra Trelawney que meio que pesa na Sibila, né? Que ela meio que carrega isso e quer corresponder a essas expectativas de ser uma grande vidente também, como a atriz-avó dela era. A autora do livro também pode ter sido inspirada na Madame Helena Blavatsky, né, que era uma vidente do século XIX e foi fundadora do movimento Teosofia e era preponente da filosofia da Nova Era, né? E isso foi declarado uma fraude em 1885, então assim, né? A Blavatsky é uma personagem muito famosa no ocultismo, ela é uma das grandes, vamos dizer assim, referências que as pessoas têm quando vão estudar qualquer coisa relacionada à bruxaria real, vamos dizer assim, né? Que ela, lá junto com Crowley, por exemplo, estão nos pilares da bruxaria europeia formal, entre aspas. Mas, né, saindo dessa locinha, Harry, ele finalmente vai encontrar os melhores amigos depois de uma semana de procura no Beco Diagonal, né? Que fofo. Então, ele vai encontrar com o Rony, que chegou agora do Egito, e uma Hermione muito bronzeada, gente. A gente precisa falar sobre a Hermione. Very brown. Porque a gente tem, né, esse Hermione Very Brown, que acabou de chegar na França. E a gente tem meio que uma polêmicazinha, né, aí sobre a Hermione que vai ser representada lá na peça do Cursed Child, que era a Noma, que ela era uma atriz negra. E começou a acontecer um monte desses ataques, né, racistas, do pessoal dizendo que como assim, pelo amor de Deus, não sei o quê. E assim, gente, o mundo, né, o mundo como ele é. Só que aí a J.K., ela foi no Twitter e foi defender, né, a ideia da Noma como Hermione, que inclusive fez um ótimo trabalho, ela foi incrível, ela é... Quando você olha pra ela, você vê a Hermione, de fato. Mas o problema, né, o problema é que J.K. ela falou como se Hermione sempre pudesse ter sido negra e a gente que não percebeu. E eu tenho um grande problema com isso, porque parece que ela tá jogando a responsabilidade nas costas da gente, sabe? Tipo, o racismo está nos olhos de quem vê. A gente tá vendo o tempo todo, só você não viu. Sendo que, assim, pra mim, pra uma coisa ser representativa, ela tem que acontecer de fato. Então, pra você afirmar que tem uma personagem negra, você tem que colocar isso explicitamente no texto, e não uma menina bronzeada depois que passou o verão no sul da França, que a gente sabe que é um lugar que, se não sabe, saibam agora, que é um lugar que é extremamente quente, tem muita praia, tem muito, sabe? E a palavra assim, very brown, ou melhor, a palavra brown, né, em inglês, geralmente não é utilizada pra ethnicity, como é que fala? Não é usado pra etnia. Pra etnia, é usado pra quando a pessoa tem uma pele escura por Bronzeada. causa do sol, E assim, não são só pessoas racializadas, pessoas não brancas que têm melanina. Todo mundo tem melanina, gente. Ela vai aparecer mais ou menos de acordo com a sua origem e com a quantidade de sol que você toma. Então, assim, eu acho complicado, né? O que é que vocês acham, gente? Ai, amiga, eu concordo com você. Eu acho que a Rowling, ela achou aí uma tangente para sair e saiu por ela, né? Mas eu acho que qualquer leitura, forma, né? eu acho que qualquer leitura mais atenta percebe que em diversos momentos a Hermione é descrita, embora não se fale assim, que ela é branca, ela não é descrita como uma pessoa racializada, assim. Infelizmente a gente tá nesse mundo onde se uma pessoa não é descrita como tendo características de nenhuma etnia, ela é branca. Sim. Né? E na verdade, eu não sei se vocês concordam, mas assim, tudo bem, sabe? Tipo assim, não é obrigado a colocar a personagem negra, sabe? É melhor você não colocar e não inventar do que você não colocar e ficar fingindo, né? Que colocou, sabe? É mais digno, né? Mas, assim, justo. Eu acho que seria melhor ela ter dito assim, gente, realmente, ela originalmente não era, mas qual o problema de ela ser agora? Exatamente. Na peça e ela ser. Assim, e a personagem da Hermione, ela é muito mais que isso. Ela é muito mais que uma cor. E quem assistiu Cursed Child sabe que Noma é uma Hermione como não se via há muito tempo, sabe? Talvez, alguns diriam que até como não se via em nenhuma adaptação. Eita. Mas não sou eu que tô dizendo. Eita. Mas a Hermione não é a única Granger que é mencionada nesse capítulo, né? Na verdade, ela é a única que aparece nesse capítulo. Sim, o resto dos Granger é esquecido no churrasco, né? Completamente esquecidos. E eu fico pensando no seguinte, é um casal
trouxa que tem a oportunidade de estar frequentando o mundo da magia, por que eles não iam querer, sabe? Por que eles não iam querer ficar hospedados no Beco Diagonal? É porque eles estavam não passaram muito protetor solar também, eles estavam tudo assado em casa. Tá tudo assado, né, amigo? Tá com insolação. Mas é uma pena, né? Porque a gente tem essa chance de ver esses trouxas que não odeiam bruxos e se encantando junto com a gente e até servindo, olha, poderiam servir pra explicar o que é que são dementadores, sendo que a gente não vê eles aparecendo, né? Sim, eles seriam uma ótima ferramenta. Ou até a própria Hermione, né? Ah, mas a JK não queria apresentar os dementadores aqui. Ela queria que não, fosse uma surpresa claro. no trem. Exatamente. Não, mas então, ela não precisava botar a Molly burra, entendeu? Ela poderia botar os Granger. Ah, discutindo Só com não os Weasley sobre se eles deveriam saber ou não? Podia pegar um resto de conversa, do mesmo jeito que Harry pegou, sabe? Entendi. Ah, tá, entendi. Com o intuito de tirar a questão da Molly não reagir Sim, como ela deveria, talvez, sobre a questão dos dementadores. Sabe como poderia ser feito, Cody? Não precisava nem ser falando sobre Harry saber ou não, mas a gente não sabe que os trouxas conhecem o Sirius Black? O Arthur poderia falar, sabe esse cara aí que tá sumido? Então, ele é bruxo e tal, pipipi, popopô, Azkaban, pipipi, popopô, talvez fosse do interesse guardas. dos pais da Hermione também perguntarem pro Weasley, tipo assim, e aí, esse Black aí, a minha filha tá segura, eu posso confiar? Exatamente. Eu acharia natural, sabe? Eu estou aqui para pedir representação odontológica. A gente vai pôr uns sugadores de alma ali na escola. Vai ficar de boa, pra relaxar, pra dormir em paz. Mas tá segura, tá segura. Narrativamente era uma forma de resolver. Só que eu acho que a JK nunca se importou muito com os Granger, sabe? Infelizmente, né? Completamente esquecidos no churrasco. Enquanto estes são humilhados, outros que já foram humilhados agora são exaltados, né? A gente finalmente, Rony ganha uma varinha, né, gente? Que coisa finalmente que coisa agora boa. ele pode fazer os exames e passar, né? Aquelas. Finalmente agora ele tem uma varinha que é para ele, né? Literalmente, tipo assim, a Nossa. varinha escolheu ele agora. Isso agora é ele não muito tem mais bom, desculpa gente. pra não ser um bruxo que tenha capacidade mágica. Não tem mais desculpa pra ir mal nas coisas. Exatamente. E é engraçado que no texto do Pottermore, né, o Olivares ele vai dizer que essa madeira aí, elas geralmente selecionam proprietários de grande potencial e eles não acreditam que tem pouco a aprender, eles realmente são pessoas que podem atingir um ápice assim incrível, mas que são pessoas que geralmente elas se subestimam bastante, né? Olha. O quê? O Salgueiro? É de Salgueiro a varinha dele, né? Isso, 35 centímetros e meio, é um varão. Nossa, que isso. E não é sobre isso que eles conversam, né? Porque eles falam sobre privilégios. E falando em privilégio, né? Quem é sempre exaltado nessa história? O menino Harry, né? Que, assim, né? Aos meus inimigos... Eu não vou conseguir fazer ditados a essa altura da noite. Cansada. Que o Harry, bichinho, ele, né? Ele nunca vai ser preso porque ele é rico, ele é famoso, ele tem uma cicatriz maravilhosa, entendeu? E é por isso que ele não vai preso, querida, porque... o Harry até pergunta, né? Você sabe, Ron, por que eu não fui preso? Você sabe por que o Ministério não se preocupou comigo, inclusive arranjou o melhor quarto da estalagem pra mim? Da Aí o Ron estalagem. fala... porque você é Harry Potter, né, amado? O famoso Ora Harry bolas. Potter. Isso é uma coisa que vai perseguir ele sempre, né? Inclusive no próximo livro. Isso já seria um foreshadowing, né? Pra todo o rolê do próximo livro. De tipo assim... Gente, tudo bem que tem a gente vai discutir isso a fundo no próximo livro, mas tudo bem que tem um feitiço aqui, mas porra, é um menino de 14 anos, você vai colocar ele aqui e agora ele Pois se é. vire, sabe? Não, e eu gosto como ele fala assim, eu não queria nem ver o que o Ministério ia fazer comigo se eu transformasse minha tia em um balão. E é uma introdução muito boa E a minha essa mãe. treta que vai ter, né, no próximo livro. Aham. E a minha mãe também, ele fala, minha mãe ia me matar antes do Ministério chegar em mim. E essa posição tão diferente, né, entre os dois amigos, que eles... eu tenho certeza que Rony vai ficar se comparando, assim, com o Harry toda hora. Gente, Porque verdade, Carol. É inevitável, né? Nossa, a desigualdade no mundo bruxo, olha aí. Apontando pra gente. A gente nem percebeu porque foi bem sutil. Mas vamos embora que Hermione quer comprar uma coruja. Gente, verdade, essa parte muito importante do capítulo não pode ficar de Eu fora. adoro essa parte. Eu adoro a parte que a Hermione compra uma coruja. Mas ela pelo menos vai com esse intuito de comprar uma coruja, né? Lá na loja do Pet Shop. Pet Shop mágico. Onde existem várias criaturas diferentes que a gente nunca tinha visto ainda. Até porque não saíra, nesse momento, o livro
Animais Fantásticos onde habitam, né? A gente tem caranguejos de fogo, a gente tem lesma lenta, a gente tem pufosos, sapos com 2 cabeças, ou newts, né? No caso, salamandras com 2 cabeças, um de cada lado. Tem uns ratos pretos lá que a gente não sabe se são mágicos ou não, mas esses bichos tudo Que vão faz aparecer. os truque. As Eu bichas adoro os truqueiras, né? ratinhos. É, os As ratinhos. bichas, os ratos são as bichas truqueiras. Eu adoro fazer carão pra se aparecer. Exatamente. Esses bichos, tudo que eu falei, gente, acompanha nossas redes sociais, nosso Twitter, Instagram, que vai ter coisa interessante sobre esses bichos aí pra vocês acompanharem. Sim, e a gente vai ter nessa parte o nosso momento Onde está Perebas, que vai substituir o momento Onde está Gina neste livro, né? O nosso querido ratinho, ele não parece muito bem depois que ele voltou do Egito. Ou seria depois da fuga de um certo bruxo de Azkaban, né? Olha aí. E vamos notar que ele tem um dedinho a menos, né? Em uma das patinhas. Gente, eu fiquei chocado que eu tava pensando assim. Quando eu tava lendo o começo do capítulo, apareceu o Perebas e tal, eu fiquei pensando, não, a JK não vai colocar aqui que o Perebas tá sem o dedo, vai ficar muito na cara, né? Não, ela vai falar aqui. Aí quando ela falou, eu falei, gente, nem parece, tipo assim, ficou super orgânico. Nem parecia Porque a mulher tá fazendo um exame clínico, né, no bicho. Uhum, então É, ela faz acha sentido. que- Nossa, muito bom, muito bom. Parabéns. E a gente, caso você não saiba, né, nosso ouvinte, que eu não tenha percebido, que o nosso rato está desse jeito, nesse estado que ele precisa de interferência de um especialista, porque ele está se cagando de medo do Sirius Black, né, nesse momento. Ele viu, ele ficou sabendo que Sirius escapou, e está o quê? Todo cagado, definhando, Todo cagado. abatido, Tota cacata. achando que E vai é curioso que ele tá numa posição muito estratégica, né, de estar na casa dos Weasley. Então ele tem acesso a informações quentinhas, né, Privilegiadas. privilegiadas. E ao mesmo tempo isso é meio desesperador pra ele, né, porque ele sabe que o Sirius fugiu e ele vai ali durante o período que ele tá ali de férias, que eles estão de férias ainda, ele fica a par de cada passo que o Sirius está dando, que eles têm informação, assim. Então ele sabe que que ele tá indo pra Hogwarts, Uhum. ele sabe que ele tá chegando perto, e ele devia estar realmente desesperado, né? Gente, ele fica até com alopécia. Assim, é por isso que no começo Mas, gente, ó, eu fico pensando, a primeira vez que esse rato viu o Harry Potter, que é justamente o menino, filho dos amigos dele que ele traiu, ele também deve ter ficado com cagaço. A gente falou sobre isso no podcast, na Pedra Filosofal? Eu não me recuerdo. Eu acho que a gente tocou levemente, assim, sobre o fato de ele estar interagindo com esse menino que ele causou tantos problemas. Uhum. Nossa, sim. Não, ele devia estar numa posição, assim, bem complicada, né? Com certeza, Bem mas posição complicado. complicada de rabicho pra mim é felicidade. Sim. Quanto mais complicado ele estiver, mais feliz eu estou. Ah, não, assim, Exatamente. nenhuma pena, mas ele devia realmente estar se sentindo muito ameaçado e pensando também o que ele podia fazer, né? Eu fico aqui e fico ciente do que tá acontecendo, mas estou ameaçado, ou eu tento fugir, tanto que chega um momento que ele tenta dar uma escapada, né? Uhum. Sim, forjou a própria morte de novo. Mas é aqui também que aparece, além do nosso rato, né? E não um ratinho, mas o nosso rato traiçoeiro. Além dele, também aparece pela primeira vez o nosso grande herói, né, gente? Ai, Que eu dono amo. do meu coração. Mas vocês acham que o nosso querido herói já tinha percebido o que Perebas era à primeira impressão? À primeira vista? O nosso heróizinho, eu acho que exatamente o que ele era, não. Tem umas teorias aí na internet que dizem que o bichento é o gato dos Potters. Ai, eu detesto. Que é um gato velho, não sei o que. Tem gente que diz que ele já conhecia o Manimago dos Sirius e conhecia o rato porque ele já tinha alguma conexão. Mas também pode ser só o fato de ele Ai, ser... eu detesto essa teoria. Embora eu tenha uma certa resistência a esse tipo de teoria, o meu lado Luísa Mel não me deixa ignorar o fato de que os Potter tinham um gato. E o que fizeram com esse gato, gente? Ninguém sabe. pegou esse bicho, coitado. A mesma coisa que fizeram com o bichento no 7º livro. Pois é, menina. Ai, nossa, eu fico tadinho, muito abandono puta com de isso. pet. Não, ele tava lá no gato ele tava lá na bolsa da Hermione, Carol, que nem os bichos do Newt. Ah, tá bom, tá bom. Tinha uma No caixinha meio de do areia livro, pra né? ele. Aham. Não, e é curioso que essa teoria tenha surgido porque no 5º livro a Lily menciona o gato, né, na carta que ela manda pro Sirius. Sim. E aí o fato dele ter uma proximidade tão grande com o Sirius ao longo do livro e ter uma desconfiança tão grande do Perebas, realmente, sim, dá a entender. Eu entendo da onde vem a teoria, eu acho até, assim, das
teorias muito loucas que a gente tem por aí. Essa é uma muito bem embasada até. Sim, sim. Sim. Eu só não gostaria que ela fosse verdade. Que fica muito fácil, tudo fica muito amarrado. Eu acho. Fica tudo muito Eu conectado. Eu partilho, cara. Eu acho que é isso também. E também eu acho que outra coisa que pode ser é só o fato de ele ser um gato muito perspicaz, né? Porque ele não é só um gato. Todo mundo ele é um sabe. gatinho especial, a gente vai descobrir depois. Todos os gatinhos são especiais, gente. Mas ele é um gatinho extra especial. Ele é um gato meio mágico, né? Ele tem uma... Ele tem uma... Uma ascendência aí bem Aham. curiosa. Ele é o Dumbledore. Ele é o Dumbledore. Vocês não perceberam que ele é um gato ruivo? Ah! Pronto. Mas, ô Cody, você que é a nossa Sasha oficial, tu pode explicar pra gente, por favor, o nominho do gato? Yes, of course. Ai, gente, é verdade. O nome bichento, né, da tradução, ele... Eu não entendi por quê. Não sei, talvez a gente possa até elocubrar aqui. Porque ele não tem nada a ver com o original. O nome dele em inglês, né, que é Crookshanks. Talvez seja uma junção das palavras crooked, que é torto, e shanks, que é como se fosse patas, ou pernas de algum tipo de bicho. E aí seria perninhas tortas, porque ele tem ele é meio cambotinha, né? Ele tem as pernas meio de alicate. Ai, gente. Inclusive, se eu fosse traduzir o nome dele, eu chamaria ou de cambotinha, que é o meu nome do coração, ou alicate, porque ele é um gato, né? Cat. E ele mora no Beco Diagonal, no Alley. Alicate. Cambotinha ou cambetinha, se ele fosse no Nordeste. É cambeta aí que vocês falam, é? Aham. Ai, que Eu bonitinho, não sei qual é o melhor, os dois cambetinha. são muito bons pra gatinho. Aham. E por que será que ela escolheu traduzir pra bichento? Não faço ideia. Eu acho que ela pegou uma saída fácil, sabe? Que gato tem mania de ficar caçando bichinhos e ele vai passar Talvez pra dar uma livro ideia de todo que ele é caçando predador, perebas. de que ele é perigoso. Exatamente. E também a ideia de bichano, né? De que não é só um bichano, mas que essa coisa de... Essa terminação ento dá uma coisa meio desagradável, assim. Então, tipo, Sim, ele não é sim, um bichano com qualquer, certeza. ele é um bichento, porque ele é um gato esquisito, ele é um gato que parece com a que cara na implica. Uhum. Tadinho! Ai, gente, eu acho ele muito lindo. Fofinho. Desculpa. E como a Carol disse, né, tem um motivo, tudo se encaixa. Nada nesse livro está solto. Nos próximos capítulos aí a gente vai entender direitinho de onde vem esse nosso herói. Essa perspicácia, né? É um gato super size. Essa joia rara, essa jade do deserto maravilhosa chamada bichento. Infelizmente eu vou ter que interromper nosso momento bichinho, nosso momento pets dentro dessa loja, pra vir pra esse momento meio chato do capítulo, que é esse momento que a gente não gostou, esse momento que a gente vai colocar as coisas ruins para fora, que é o momento Avada Kedavra. E começando por ela mesma, Larissa Andrioli, a nossa mãe de pet, que tá aqui morrendo de amores pelo bichento. Qual é o seu momento, mesmo, Larissa? gente. Fazendo carinho na cabeça do bichento, do cambetinho. O meu Avada vai para... Vou mudar ele ao vivo agora. O meu Avada vai para o Rony sendo um cuzão com o bichento. Nossa, né? Acabamos de falar de pet. Quem tocar no pet vai levar a Avada Kedavra. Exatamente. Eu vou ser a Luísa Mel aqui, porque eu ia dar meu Avada pro Percy, porque ele é chato demais. Mas, assim, eu até entendo que o Rony tá ali incomodado, porque o bichento caçou o rato dele, né, não sei o quê. Mas não precisa. Inclusive, ele tem o hábito, assim, de, tipo assim, chutar o gato. Ai. Não, Nossa, assim, não super pode. Não pode. Nossa, vada. É uma mão fazendo carinho no gatinho e o outro dando uma avada em Rony. Não atire o pau no gato. Ah, Não atire Muito bem, Júnior Curi, arrasou. Mas aproveitando que você já tá aí, todo defensor dos animais, muito certo, Né? qual é o seu Avada? Meu Avada vai pra uma questão da narrativa agora, na realidade. Gente, eu achei esse capítulo maravilhoso. A questão de como a JK consegue incluir pistas sobre várias coisas que vão acontecer na frente nesse capítulo. De uma forma super orgânica e natural. Como, por exemplo, a questão do Grimm, né, do Sinistro aparecer já, a gente nem perceber direito. A questão do dedinho, cara, o dedinho faltando do Perebas, que é muito legal como aparece lá na loja de pets. Ou como o Perebas, né, tendo muitos anos de idade. Sim, isso aparece tipo, nossa, é introduzido na hora É muito certa, passando, né? uhum. no momento certo, de uma forma, porra, perfeita. Não, e faz todo sentido também o fato dele não ter poder, né? Como que os outros ratos são mostrados como tendo alguma habilidade especial e ele não tem nada, mas ao mesmo tempo ele não morre. Ele era pra ser um rato que dura ali 3 anos e não morre. É o poder especial dele, é viver vários anos. Ele é a Morgana dos ratos. Exatamente.
Mas o seu Mas- Avada vai pra que Pois é, parte? né? Nem parece que eu Avada- tava falando do Avada, eu tava só elogiando o capítulo, mas é porque eu acho que toda essa genialidade de como introduzir assuntos é um pouco atalhada no finalzinho do capítulo, quando o Harry, por acaso, escuta o senhor e a senhora Weasley fazendo um showzinho lá na área comum da estalagem. Foi um pouco descuidado da parte deles ter essa discussão com toda essa, sabe, essa agressividade, sabendo que o Harry podia estar ali perto e de fato ele acabou ouvindo, né? E não só ele, né? Mas qualquer passante. Exatamente. O meu Avada, ele vai pra um momento em especial, né? Que é esse momento que o Percy ele vai perguntar pro Sr. Weasley por que, né, que o Ministério vai ceder carros a eles, já que isso nunca tinha acontecido antes. E o Sr. Weasley, ele meio que fica envergonhado, né, porque as orelhas dele ficam meio vermelhas e Harry nota esse desconforto dele ao dizer isso. E assim, eu imagino a vergonha, né, que ele tá sentindo nesse momento, porque ele fala, a gente não tem mais nenhum carro e como eu trabalho lá, eles vão me fazer esse favor. Que é a vergonha dele em admitir, sabe, que ele não tem esse prestígio todo, que na verdade a culpa é do famoso Harry Potter, né? Mais uma vez. Exatamente. E deve ter sido um momento complicado, assim, pra ele, como pai e tal, mesmo querendo esconder essa verdade e ele saber que não era, né? Uhum. Eu tenho muita pena do Arthur nesse momento. Acho Tite. Só que também, Carol, dá pra interpretar, você não acha, talvez, que ele tá nervoso e tá mostrando com a vermelhidão dele, né? Que nem o Ron fica vermelho, porque ele talvez tá querendo esconder do Harry o motivo real pelo qual eles receberam esse carro, que é o caso do Harry ser transportado com em certeza. segurança e a questão do Sirius Black e tal, que ele não quer dizer. Com certeza. Ou melhor, eu que ele acho quer tem dizer. tem muito disso também, mas isso quer dizer justamente que ele não tem tanto prestígio assim pra pedir carro do Ministério, sabe? Sim, Ele de tá qualquer lá pra- forma ele tá numa posição ruim, porque ele não tem prestígio suficiente pra ganhar um carro do Ministério, mas ao mesmo tempo ele é capaz do dever. Ministério suficiente pra É, eles colocarem ele exatamente. nessa posição, Mas sabe? Engraçado Tipo, que eles falam a palavra carro, né? Mas os bruxos usam carro? Ou o carro é uma coisa que o Sr. Weasley tava enfeitiçando porque era como item trouxa? Eu não entendi essa parte, porque a palavra em inglês também é Não, car, são- né? Eu acho que eles São carros usam mesmo. são carros mesmo, mas eles usam pra quando precisa rolar alguma coisa assim no mundo trouxa. Eles não podem, por exemplo, colocar a família Weasley inteira em vassoura e voar. Uhum. Mas Aí eu imagino eles que os usam bruxos carro usam pra- carruagem, mas bem que não seria prático nem Nada prático. numa cidade Não, usar não é. carruagem. Tanto que tem no capítulo que eles embarcam, ele menciona que o carro saiu e, tipo, passou no parou na meio de frente do todos e sinal. foi lá pra frente do sinal, assim. Então é um carro É. enfeitiçado. Já que a gente já passou, né, por esse momento ruim, Bichente está protegido nos braços de Larissa. Vamos agora Sempre. ser exaltados no momento Expecto Patronum. É um momento bom, um momento que a gente gostou do capítulo, um momento que deu um quentinho no nosso coração ou um friozinho no nosso estômago num dia quente, tomando esse sundae aqui maravilhoso. Vamos começar agora por Junior Code. Ai, o meu é a mesma coisa que eu falei na Vada, se é que é possível. é a parte positiva, né, que eu disse. Que eu acho que é toda a construção nesse capítulo das pistas sendo apresentadas de maneira natural. E a forma incrível como foi encaixada a questão do dedinho lá do rato que tava faltando. Tudo isso eu achei que coube muito legal. É um capítulo muito de preparação, eu acho. Mas que ele é super divertido de ler e de acompanhar. Então, pro próprio Sim. capítulo mesmo. E é um capítulo, assim, é um capítulo de ponte que acontece muita coisa, né? Vocês estão notando Sim. provavelmente aí que esse episódio está um pouco mais comprido que os episódios da Casa Elefante geralmente são. A gente deu um estirão que nem as roupas, que nem o Harry que não coube mais nas roupas. Exatamente. Ainda bem que a nossa pauta se adapta, né? Exatamente. E tu, Larissa, qual é o teu? Então, ai, gente, que difícil. Eu tô, assim, impulsiva hoje. Eu acho que eu vou mudar meu patrono também. Não, eu vou manter meu patrono, que é de... Como eu disse antes, eu gosto muito dos gêmeos quando eles são brincalhões, de fato, de uma forma saudável, de uma forma que tipo assim, é só uma grande brincadeira, assim. Então, assim, eu lembro que uma das minhas cenas favoritas do primeiro livro é quando eles falam que vão mandar uma tábua de privada pra Gina de presente. E nesse livro, uma das coisas que eu mais gosto é essa cena que eles vão brincar, tipo... Que eles vão zoar o Percy, né? Porque o Percy cumprimentou o Harry com toda uma polidez, assim. Uma E aí- pompa.
É, toda uma pompa. Aí vem o Fred e fala, tipo, é simplesmente esplêndido encontrá-lo, meu caro. Maravilhoso, absolutamente maravilhoso. Aí a senhora Weasley chega pra, tipo assim, não, a gente chega e ele fala, mãe, é realmente formidável encontrar. Eu acho isso genial. Mas eu quero fazer uma Tipo, eles estão menção. sacaneando o Percy. Assim, é uma sacanagem, mas é uma sacanagem muito inocente, assim, sabe? Tipo, que não machuca ninguém, é muito de boa. Mas eu quero também deixar uma menção para Hermione, mãe de Pet, que é 100% eu. Me identifico muito, tá? Hermione é nós. O gato derrubando as coisas tudo, chega do lado do seu boneco, ele olha pra você. Aí você olha e fala assim, mas olha pra você de novo, dele. dá uma patada, derruba no chão, mas você tá lá, oh, que fofinho. Sou eu, 100% eu. O meu patrono, eu vou ser orgânica aqui, vou mudar um que eu já queria botar, mas vou deixar de menção honrosa, que vai pra o dono deste livro, que é justamente ele. Pode entrar, bichento, pode entrar, pode botar uma aranha aqui do lado da minha cama, eu deixo, você é lindo, você é maravilhoso. Aí começou felina. Tô muito felina, tô só a Catra da She-Ra. Ele não só vai atacar o vilão deste livro, como ele ainda vai gongar Rony nessa tentativa. Então, assim, tudo pra mim esse gato. Miau. Perfeito. Perfeito, sem defeito nenhum. Mas a minha menção honrosa que eu queria deixar aqui é o espelho maravilhoso. O Jonathan Van Ness. Do Mundo Bruxo. Também. Yes, honey. Que ele não tem defeito nenhum, esse espelho, né, gente? Vamos, pelo amor de Deus. Agora que a gente tem todos os materiais, as varinhas novas e os bichinhos comprados, é hora da gente... Não comprem, tá? Adotem. É hora da gente pegar o trem pra Hogwarts numa viagem um tanto quanto atípica. No nosso próximo episódio vai ser sobre o capítulo O Dementador. O que é um Dementador, gente? O que será que é isso? Deu um friozinho aqui. Eu estou até deu um não sei o que é.